Caras e caros estudantes, nesta aula vamos tratar do primeiro eixo temático de nossa disciplina, intitulado Panorama Sociohistórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e na América Latina, no qual estudaremos o processo sociohistórico de constituição da EJA no Brasil e suas aproximações e distanciamentos com outros países da América Latina. Esse eixo terá como atividade avaliativa o Fórum de Discussão sobre o processo sociohistórico de constituição da educação de jovens e adultos no Brasil. Para estudarmos o processo sociohistórico de constituição da EJA no Brasil e suas aproximações e distanciamentos com outros países da América Latina, Haddad e de Pierro ressaltam que tanto no passado como no presente, abre aspas, a educação de jovens e adultos sempre compreendeu um conjunto muito diverso de processos e práticas, formais e informais, relacionadas à aquisição ou ampliação de conhecimentos básicos, de competências técnicas e profissionais ou de habilidades socioculturais. Fecha aspas. Desde os primeiros anos de colonização, com a chegada dos portugueses e com eles diferentes ordens religiosas, a exemplo dos jesuítas, o trabalho de evangelização e de alfabetização de adultos aconteceu, embora saibamos, a partir de diferentes fontes históricas, que os mesmos preferiam trabalhar com as crianças, pois consideravam os resultados do processo de evangelização e de aculturação promovido pela empresa colonial mais rápido e duradouro. Foi necessário esperar o século XIX para que debates mais acalorados sobre o analfabetismo e a necessidade de alfabetização da população brasileira se fizesse presente. Esse debate surge em um período marcado pelas lutas pela abolição da escravidão e após as primeiras medidas em direção ao fim do regime escravocrata, como, por exemplo, a Lei do Ventre Livre de 1871 e a Lei do Sexagenário de 1885. Fruto de lutas da população escravizada e ex-escravizada e das muitas fugas e formação de quilombos no território brasileiro. É também na segunda metade do século XIX que se produzirá o que Paiva, Galvão e de Pierro, Musial irão chamar do preconceito contra os analfabetos. Esse preconceito, produzido em determinado tempo histórico, segunda metade do século XIX, será ampliado e aprofundado pelo pensamento médico-higienista do início do século XX, como estudado por Rocha. O país entrava no século XX com um percentual de 80% da sua população não alfabetizada. E as elites brancas intelectuais procuravam explicar as causas para o atraso do país a partir do analfabetismo, não das profundas desigualdades sociais existentes no país. Para Galvão e Soares, abre aspas, nos anos 30, algumas experiências foram realizadas, entre as quais se destaca o ensino supletivo para adultos organizado por Pascoal Leme, durante a gestão de Anísio Teixeira na Secretaria de Instrução Pública do Distrito Federal, hoje município do Rio de Janeiro. Fecha aspas. Após o golpe que instaurou o Estado Novo, o governo parece ter se ocupado mais precisamente com a educação das mentes condutoras, do que com a educação popular. Entretanto, muitas estratégias são utilizadas pelos grupos populares, especialmente aqueles que viveram processos de migração do campo para a cidade. Nos centros urbanos se inseriam em práticas de usos efetivos de leitura e da escrita, como, por exemplo, ler e ouvir literatura de cordel. Muitos desses leitores e ouvintes, como destacam Galvão e Soares, tinham passagens rápidas e traumáticas de escolarização, ou mesmo foram impossibilitados de frequentar a escola em virtude da ausência de escolas em espaços rurais, locais de suas infâncias.
Esses sujeitos já tinham introjetado a autorrepresentação de, abre aspas, cabeça dura, fecha aspas, sem jeito para aprender ou incapaz. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo, a educação primária volta à pauta com a Lei Orgânica do Ensino Primário, que prevê o ensino supletivo e lança em 1947 uma campanha de âmbito nacional de alfabetização da população, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, e posteriormente a Campanha Nacional de Educação Rural. A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos surge para atender apelos da Unesco e, abre aspas, como ressalta Paiva, preparar mão de obra alfabetizada nas cidades, de penetrar o campo e integrar os imigrantes e seus descendentes nos estados do Sul. Fecha aspas. Além de melhorar as estatísticas do país em relação ao analfabetismo. Segundo Paiva, de 47 a 50, o programa manteve-se em ascensão e em clima de euforia. De 51 a 54, as atividades persistem e se ampliam, mas sem a euforia dos primeiros anos, quando se inicia um período de declínio. Abre aspas. O voluntariado praticamente deixará de existir. A execução dos planos pelos diversos estados era frequentemente fictícia e a qualidade do ensino ministrado era extremamente precária. Fecha aspas. Em 1958, no auge do declínio da campanha, é convocado o 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, onde se reconhece de público o fracasso da campanha. Críticas contundentes são feitas, vindas de diferentes estados, como Pará, Amazonas e especialmente do Grupo de Pernambuco, liderado por Paulo Freire, que propõe uma alteração epistemológica e política no tratamento da educação de adultos. O referido grupo indicava, abre aspas, que a organização dos cursos deveria ter por base a própria realidade dos alunos e que o trabalho educativo deveria ser feito com o homem e não para o homem. Assim destacam Galvão e Soares. Apresentam outro modo de conceber o adulto não alfabetizado, como portador e produtor de cultura e de saberes. Após 1964, com o regime militar que se instala no país, muitos diálogos que se deram em momentos de encontros dos educadores envolvidos com a educação popular e a educação de adultos são encerrados. Várias experiências de educação popular são interrompidas e muitos educadores presos e ou exilados, a exemplo de Paulo Freire. Como a ação mais efetiva dos governos militares, frente à demanda por alfabetização da população jovem e adulta, apresenta-se o Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral. Esse programa termina por reforçar o preconceito em relação ao analfabeto, devido principalmente aos modestos resultados apresentados, tanto no que se refere ao número de alfabetizados, quanto à qualidade do processo de alfabetização desenvolvida. Ainda hoje, quando se discutem os índices de analfabetismo no Brasil, seja através de textos oficiais ou em reportagens na imprensa escrita e televisiva, não é raro encontrar expressões como o objetivo é a erradicação do analfabetismo ou analfabetismo, vergonha nacional. No processo de democratização do Brasil e no bojo das mobilizações em torno da elaboração da Constituição de 88, a EJA adquire pela primeira vez o Estatuto de Direito Público Subjetivo, quando consideramos o que foi previsto no artigo 205, que estabelece que a educação é, abre aspas, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Fecha aspas.
e no artigo 208, que define, abre aspas, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. No decorrer da década de 90, a EJA perde força e reconhecimento no contexto das políticas neoliberais empreendidas no Brasil. Nessa década, iniciou-se um processo de desqualificação da EJA no âmbito das políticas públicas, provocando um retrocesso nas conquistas alcançadas nos anos anteriores pela luta pela inclusão da população jovem e adulta no direito à educação. Em 1996, a Lei Diretrizes e Bases 9394 avança na tentativa de superação da concepção de educação de jovens e adultos como suplência, criando pela primeira vez na legislação brasileira o capítulo 2 da Educação Básica, uma seção específica para a educação de jovens e adultos. Contraditoriamente, mantém a previsão dos exames supletivos e reduz a idade para a realização dos referidos exames de 18 para 15 anos no ensino fundamental, de 21 para 18 no ensino médio, provocando nas décadas seguintes uma reconfiguração do público da EJA, que passa a contar com o ingresso de adolescentes de 15 a 17 anos. Outra medida que impactou enormemente a educação de jovens e adultos foi a aprovação da Lei do Fundef em 1997, que deixou de fora as matrículas da EJA do cômputo dos cálculos para o financiamento, provocando um grave desinvestimento na sua oferta por parte dos municípios e estados da federação, expresso no fechamento de escolas em todo o país. Em 2000, foram aprovadas as diretrizes curriculares nacionais para a EJA, e nesse documento, a EJA é reafirmada como modalidade da educação básica, no contexto das pressões sobre o poder público para incluir as matrículas dessa modalidade no financiamento da educação fundamental, que focalizou o atendimento das pessoas com idade de 7 a 14 anos. Essa conquista somente acontecerá em 2007, com a aprovação da Lei do Fundeb, que incluiu as matrículas de EJA no cômputo do financiamento, mesmo que com um fator de ponderação menor que os outros níveis e modalidades da educação. O início do século XXI foi marcado por algumas conquistas no campo da educação de jovens e adultos, como a redução significativa nos índices de analfabetismo, que recuaram quase 10 pontos percentuais, e a ampliação da escolaridade de alguns segmentos sociais, como as mulheres. Entretanto, alguns desafios históricos continuam presentes, entre eles a oferta da alfabetização deslocada da escolarização, sendo realizada por pessoas com precária formação e remuneração, insuficiente oferta de formação de professores para a educação de jovens e adultos e a promoção da EJA através de programas importantes, mas muitos deles desconectados entre si. Desde 2007, testemunhamos o fenômeno da redução no número de matrículas na educação de jovens e adultos e o fechamento de salas de aula e de escolas de EJA em praticamente todo o território nacional. Esse dado é importante, tendo em vista o cenário ainda de baixa escolaridade da população brasileira e de uma população de mais de 11 milhões de brasileiros não alfabetizados. Em estudo que buscou analisar a educação de pessoas jovens e adultas na América Latina e no Caribe, Di Piero apresenta as seguintes informações a partir da análise de estatísticas do período entre 2000 e 2005 de diferentes países latino-americanos e caribenhos. Ressalta que a categoria que mais define os sujeitos da EJA, abre aspas, é a da exclusão, porque abarca o conjunto de processos socioeconômicos e culturais que permitem explicar a distribuição desigual do analfabetismo e do atraso escolar nas sociedades,
incluindo as variáveis de gênero, de geração, de língua e etnia, considerando ainda a distribuição socioespacial da pobreza nas regiões geográficas, zonas rurais e urbanas e no interior das cidades. Nesse sentido, o público majoritariamente da educação de jovens e adultos apresenta marcadores muito próximos. São pessoas de grupos populares marcadas por pertencimentos étnicos raciais específicos, negros, indígenas, habitantes das áreas rurais, das regiões estigmatizadas e preteridas nos projetos de desenvolvimento nos diferentes países da América Latina. Verificando os resultados da PNAD 2018 no Brasil, percebemos a desigualdade regional no analfabetismo da população de 15 anos ou mais, variando de 13,8 na região Nordeste a 3,6 na região Sul. As áreas rurais apresentam 17,7 de analfabetismo, enquanto as áreas urbanas 5,2. No quesito pertencimento étnico-racial, a desigualdade educativa permanece alta. Enquanto a taxa de analfabetismo entre os brancos é de 3,9, eleva-se para 9,1 entre os pardos e pretos. Quando analisamos o analfabetismo da população de 60 anos ou mais, quanto ao gênero, percebemos que as mulheres apresentam de 19,1% e os homens 18%. Quando essa análise considera o recorte cor-raça, a população branca apresenta 10,3% de analfabetismo, enquanto a população negra e parda 27,5%. Nesse sentido, compreender a complexidade do desafio da educação de jovens e adultos implica, antes de tudo, saber quem são os adolescentes, jovens, adultos e idosos que frequentam essa modalidade da educação e quais histórias de luta, trabalho e superação produziram e produzem cotidianamente. Desejamos a todas e a todos um excelente trabalho na realização da atividade relativa a essa etapa, que é o Fórum de Discussão. Até breve.